Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, de onde é que você esteja vendo. Bem-vindos ao canal Descomplicando Penal. Hoje estou aqui, eu, Jadson Reis, para tratar do Next Causalidade, dando continuidade ao nosso curso aí de Teoria do Crime, beleza? E como vocês passaram essa semana? Como foi a repercussão da aula passada? Quais foram aí os assuntos que vocês acharam importantes essa semana aí e tiveram que tratar, estudar? Comente aí nos comentários, deixe aí nos comentários o que você fez essa semana, o que fez de interessante, tá bom? O que você achou da aula anterior. E se você não assistiu a aula anterior, vai dar uma clicadinha aqui, ver as aulas anteriores para você entender essa aula com mais qualidade, beleza? Então, é isso aí, galera. Hoje nós vamos falar aqui do nexo de causalidade, dando continuidade ao nosso curso de teoria do crime. Nexo de causalidade que está dentro ali da análise do fato típico, é um dos elementos do fato típico, né? Então nós já falamos aí sobre a conduta, já falamos sobre dolo, culpa, tá joia? Agora estamos falando sobre nexo de causalidade, beleza? Vamos lá. Nexo de causalidade. O que é nexo de causalidade? Nexo de causalidade é a ligação entre a conduta do agente e o resultado alcançado. É a ligação entre a conduta e o resultado, beleza? Então, dentro desse conceito, a gente sabendo esse conceito, a pergunta que a gente deve fazer aí para saber se é anexo de causalidade é a seguinte: há uma ligação entre a conduta do agente e o resultado ocorrido? Então, essa é a ideia aí, a pergunta para a gente se fazer para saber se há um nexo de causalidade ou não. Professor, então todos os crimes eu devo analisar o nexo de causalidade com o resultado produzido, que é a ligação entre a conduta da gente e o resultado produzido? Não, nem todos os crimes você vai precisar analisar a ligação, porque em crimes formais não é necessária a produção de um resultado. Esse resultado pode vir a ocorrer, eu já falei isso anteriormente. Esse resultado ele pode vir a ocorrer, mas ele não é necessário. Mas ele é necessário a avaliação quando for crime material, logicamente necessário por conta do crime deixar de ter um resultado. Crimes de resultado, então é necessário a análise nesses crimes. Não é somente nos crimes formais, tá bom? Nos crimes formais não é necessário o resultado e nos crimes de mera conduta também, beleza? Agora cabe a nós buscar entender as teorias que vieram para explicar o nexo de causalidade. O que vai ser considerado para ter como elemento constitutivo de ligação ali entre a conduta do agente e o resultado. E qual é a conduta, qual é a causa que dá causa àquele resultado que pode ser imputado ao agente. O que ele fez ali que pode ser imputado ao agente, tá bom? Então, vieram várias teorias aí para poder tentar explicar o nexo de causalidade, tá bom? Primeira teoria é a teoria da causalidade simples, da condição simples, também conhecida como conditio sine qua non ou teoria dos equivalentes, teoria da equivalência dos antecedentes causais. Tá joia? Então, essa teoria aí tem três nomes: condição simples, conditio sine qua non ou equivalência dos antecedentes causais. Essa teoria, ela trata todos os fatores que antecederam ao resultado como causa. Tudo que condicionou, que proporcionou aquele resultado, condicionou a ocorrência daquele resultado, essa teoria trata como causa, beleza? Ela não faz distinção entre os fatores que antecederam o resultado. Para ela, todos esses fatores aí que antecederam o resultado, elas fazem parte da causa, deram causa ao resultado. E essa teoria foi a teoria adotada pelo nosso Código Penal. Como? Aonde que ela foi adotada? Aí no seu artigo 13. Nós já falamos sobre o artigo 13 para explicar a questão dos crimes omissivos, lá no parágrafo 2º. Agora vai no caput que você... Vamos ler junto aqui. Vai aparecer agora na sua tela e eu vou ler aqui no meu Vadmeco. Vamos lá. Artigo 13. Caput, né? Relação de causalidade. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, considerando-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Tá bom? Então, é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Esse finalzinho aí deixou claro que adotou a teoria da condição simples ou teoria
conditio sine qua non, condição sem a qual não haveria aquele resultado. Essa é a teoria adotada por nosso Código Penal. Professor, uma dúvida. Mas se essa teoria leva em consideração toda e qualquer contribuição para a ocorrência do resultado, exatamente essa teoria ela leva em consideração toda e qualquer contribuição para que ocorresse aquele resultado. Como, por exemplo, naquele caso em que o agente usa uma arma de fogo para poder cometer o delito de homicídio. Nesse caso, se ele usa uma arma de fogo, a produção da arma de fogo deu causa ao resultado. Ela contribuiu, ela poderia ali ser imputado ao agente. Então, eles gerariam um regresso a infinito. Todo o pai do agente que cometeu o crime ali porque teve o filho e etc. Ia se gerar um regresso a infinito. Porque essa teoria ela não limita. Aí temos um problema. Aí nós temos que pensar como é que vamos saber então o que é causa que foi responsável. Então, coube aos estudiosos de direito penal aplicar um juízo hipotético de eliminação. O que é esse juízo hipotético de eliminação? Para verificar se foi causa ou não da conduta do agente aquele resultado. Esse juízo hipotético ele vai regredir, ele vai pensar, se retirarmos essa conduta ou essa omissão, essa ação, essa omissão aqui, essa conduta do caso concreto, o crime vai continuar a existir? Se o crime continuar a existir, então essa conduta não é indiferente para a ocorrência daquele resultado. O crime continuaria a existir de qualquer maneira. Agora, se retirarmos a conduta e o crime deixa de existir, aí essa conduta é relevante, tá bom? Então, essa conduta é relevante e ela é considerada a causa daquele resultado, beleza? Então, a causa será considerada como causa quando essa causa ela for retirada do juízo hipotético e o crime deixar de existir. O crime deixou de existir, essa conduta aqui é considerada como causa, através do juízo hipotético de eliminação. Beleza? Essa teoria tem vários problemas, apesar de adotada pelo nosso Código Penal, ela tem vários problemas. E por conta desses problemas, outras teorias tentaram resolver esses problemas, como a teoria da imputação objetiva, do Claus-Roxin e do Jacobs, tá joia? Então, elas tentaram resolver esse problema, só que esse é um tema para uma outra aula que eu vou dar mais à frente, tá joia? Vou falar sobre teoria da imputação objetiva, mas já falei algumas coisinhas, se você assistir um pouquinho das aulas anteriores, você vai entender. Beleza? Então, esse é o critério usado, o juízo de eliminação hipotética, para poder aplicar a teoria da conditio sine qua non, a teoria da condição simples ou equivalência dos antecedentes causais, teoria adotada pelo nosso Código Penal, seu artigo 13. Qual a outra teoria que você deve conhecer também? Você deve conhecer a outra teoria. Qual teoria? Que é a teoria da condição qualificada ou individualizadora. Para essa teoria, abrange causa aquelas que dão ao antecedente diferente hierarquia e grau de importância. Ela trabalha mais com a questão de probabilidade estatística da probabilidade daquele resultado. Só que essa teoria também não é muito interessante pelo seguinte fato. Nessa teoria, o critério usado para ela é o critério estatístico. E é muito difícil você fazer um critério estatístico para toda causa que pode ocorrer. Toda causa, toda conduta humana que possa ocorrer. Um estudo estatístico dessa probabilidade. Então essa teoria, apesar de existir, ela não é muito aplicada, ela não é aplicada no Brasil, tá bom? Teoria da condição qualificada ou individualizadora. Para essa teoria, o mais importante não é quem mata, mas sim quem puxa o gatilho, quem fabrica. Ela dá hierarquias diferentes para as condutas. Aí vem, aos fatos anteriores, entretanto, imputam-se os... Não. Então, as causas independentes, elas se entrepõem entre a conduta do agente e o resultado e podem causar aí a ausência de imputação do agente por aquele resultado.
podem afetar a imputação da agente por aquele resultado, responsabilização do agente pelo aquele resultado, tá bom? Como assim? Bom, as causas dependentes elas se dividem em independentes e dependentes. As causas com causas elas se dividem dessa maneira. As causas elas se dividem em dependentes e independentes. Beleza? As dependentes elas se dão como desdobramento lógico da conduta do agente. Como por exemplo, Adélio Bispo, ele esfaqueou o Jair Messias Bolsonaro. Ele, a vítima, não morreu no momento do fato, mas ficou gravemente ferido e por isso foi internado por 2 dias. Nesses 2 dias, ele pegou uma bactéria no hospital e veio a falecer 1 semana depois. Nesse caso aí, é dependente a conduta do agente, a relação, na verdade, a relação de causa-morte do agente dependeu da conduta do Adélio Bispo. Então, é um desdobramento lógico da conduta aí do Adélio Bispo. Então ele vai responder aí pelo crime de homicídio consumado, beleza? Agora as independentes, as causas independentes. As independentes, elas se originam ou não da conduta do agente, mas por si só produzem o resultado, tá joia? Elas não se originam ou originam da conduta do agente, mas por si só produzem o resultado. Aí elas dividem entre relativamente dependente, que tem uma relação aí com a conduta do agente, e as absolutamente independentes, que não dependem nada da conduta do agente. Então, ela está prevista aonde as causas dependentes? Elas estão previstas aí no artigo 13, parágrafo 1º. Vamos ler junto o 13, parágrafo 1º. Vamos lá. Ó. Superveniência de causa independente. Superveniência de causa independente. A superveniência da causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. As absolutamente independentes, elas sempre vão excluir aí a responsabilização do agente. Vão sempre excluir o nexo de causalidade. Vão sempre excluir a responsabilização do agente por não ter nexo de causalidade, tá bom? As absolutamente independentes. Como assim? Dá um exemplo de absolutamente independente. Seguinte, as absolutamente independentes, você vai ver nesse caso aqui. Imagina um hemofílico que toma uma facada na mão em um roubo. Ele toma uma facada na mão, só uma facada, tá bom? Na tentativa de roubo ali, ele vem a reagir e toma uma facada na mão. Em decorrência dessa condição especial de hemofílico, ele vem a falecer por hemorragia, mas qualquer pessoa natural ali que estivesse saudável não morreria com aquela facada na mão, mas ela vem a falecer por hemorragia. O assaltante não sabia que ele era hemofílico, então o assaltante não pode ser imputado pelo crime de latrocínio, somente pelo crime de roubo, pelo que ele já tinha praticado, beleza? Outra coisa, outro exemplo. Eu vou dar exemplos aqui do decorrer dessa aula, vocês vão entender melhor. Mas as independências têm que entender isso, basicamente. Independente, ela sempre vão excluir a responsabilização da gente por ausência do nexo de causalidade. Porque ela se deu independente, o resultado se deu independentemente da conduta aí do agente que cometeu o delito, que queria cometer aquele resultado ali. Beleza? Então tá. Aí, depois das independências, agora nós temos que ir para relativamente independentes. Tá bom? As absolutas você já sabe o que é, as relativamente independentes. As relativamente independentes, elas são agregadas à conduta e conduzem à produção do resultado. Elas se anexam à conduta do agente, como por exemplo, a pessoa ter que ir ao hospital e nesse hospital aí, por conta dessa conduta, essa conduta do agente contribuiu para a produção do resultado. Não somente ela deu a produção do resultado, mas ela contribuiu, beleza? Então, existem 3 momentos para as relativamente independentes aí poderem ser averiguadas. Bem como também as absolutamente independentes podem ter essa visualização desses 3 momentos. Esses 3 momentos em que momento no tempo
a conduta se deu? Em que momento se deu? Foi essa superveniência, essa causa, na verdade. Em que momento no tempo essa causa se deu? Essa causa relativamente independente ou absolutamente independente se deu no tempo? Foi concomitante com a conduta? Foi antes da conduta do agente ou foi superveniente a conduta do agente? Aí você vai ter que pensar aí. Se foi superveniente, esse é o mais importante nesse caso. Superveniente, o agente só responde pelo que ele já praticou, tá bom? Pelos atos que ele já praticou. Por exemplo, a pessoa dirigindo o veículo automotor, seu carro na época, a velocidade da via, direitinho, aí se distrai, bate aí na traseira de alguém. Essa pessoa que sofreu um acidente sofre lesões aí na perna, leves lesões. Ela é conduzida ao hospital. No caminho do hospital, a ambulância que vai levar essa pessoa capota. No caminho do hospital, essa ambulância capota, vindo essa pessoa a falecer. Então, não foi no momento da conduta, foi superveniente, ou seja, depois no tempo da conduta não foi. Então, o agente não vai responder pelo crime de homicídio, ele pode responder somente por uma lesão corporal, no máximo culposa, pelo que ele já praticou ali no trânsito. Ele não pode ser responsabilizado pelo crime de homicídio, tá bom? Então, a superveniente ela vai excluir aí a responsabilização pelo resultado, exclui então o resultado, mas ele responde pelo que ele já praticou, beleza? A concomitante é aquela que no mesmo momento da conduta do agente, outra causa também somada à conduta do agente gera o resultado. Como por exemplo, imagina o agente está deitado ali, uma vítima está deitada no mendigo, digamos que seja um mendigo, e uma pessoa de coração muito ruim chega lá e desfere balas ali, disparos no bandido, ou no mendigo. Desfere tiros no mendigo. Esse mendigo sofre um ataque cardíaco naquele momento, tá bom? Sofre um ataque cardíaco naquele momento, e em decorrência do ataque cardíaco e das lesões, as duas, só que uma só não mataria, mas as duas mataram, aí ele vai responder pelo crime consumado, tá bom? Aí ele vai responder pelo crime consumado. Não vai excluir a responsabilização pelo resultado, porque ele queria aquele resultado, então ele vai responder aí na concomitante. Então, com causa relativamente independente, concomitante, ele vai responder aí pelo resultado, beleza? Agora, e a pré-existente? A com causa aí pré-existente. A pré-existente, ela já existia antes da conduta do agente. É o caso do hemofílico, só que no caso do agente saber da condição da vítima hemofílica. Exemplo, imagine no caso do Adélio Bispo, se ele soubesse, por exemplo, que o Bolsonaro ele era hemofílico e viesse a praticar essa conduta contra o Bolsonaro, sabendo que ele era hemofílico, ele seria responsabilizado pela causa relativamente independente pré-existente, e aí ele vai responder pelo dolo, pelo que realmente causou, tá bom? Então, como ele sabia daquela condição específica, ele pode inclusive até ter uma causa de aumento de pena, dependendo do crime específico, tá bom? Então, nesse caso aqui, é uma causa relativamente independente pré-existente, tá joia? E nesse caso ele vai responder pelo crime praticado conforme os ditames legais, consumado, como se fosse o crime tivesse sido consumado, beleza? Um exemplo das causas absolutamente independentes, que elas sempre excluem o nexo de causalidade. Imagina numa briga de bar, o The Rock dá um soco em um flamenguista ali no bar, e esse flamenguista tropeça, cai e corta a sobrancelha. Um corte superficial que seja, mas ele precisaria de pontos. Aí o flamenguista vai ao hospital para receber os cuidados médicos e ele é medicado e vai para casa. Só que ele não sabia que era alérgico àquele medicamento receitado pelo médico. E começa a passar mal e vem a morrer de choque anafilático.
beleza? Se retirarmos ali a conduta do The Rock, o crime continuaria a existir usando o juiz de eliminação hipotética? Sim, o homicídio certamente existiria. Teve alguma ligação com a conduta do The Rock? Não, não teve ligação com a conduta do The Rock. Então vamos para nossas questões, né, galera? Primeira questão aí, questão que caiu com o cargo de promotor de justiça de Goiás, no ano de 2019. Vamos lá. Sobre o tema de relação de causalidade das concausas da cenário alternativa, que está de acordo com a teoria adotada pelo Código Penal no artigo 13, caput, parágrafo 1º. Então, ele quer saber sobre a teoria da conditio sine qua non, equivalência dos antecedentes causais. Vamos lá. A efetua disparos de arma de fogo contra B, atingindo-o em regiões vitais. O exame necroscópico, no entanto, conclui que a morte de B foi causada pelo envenenamento anterior efetuado por C, que era seu desafeto. A deve responder pelo crime de homicídio consumado? Logicamente não, né, gente? Ele vai responder aí pelo crime de homicídio tentado, porque o resultado não se deu por conta de circunstâncias alheias à sua vontade, tá joia? Ele não vai responder aí pelo crime de homicídio consumado, ele responderia no máximo por homicídio tentado, porque ele responderia pelos atos que ele já havia praticado. A tá errada. A subministra dose letal de veneno a B, mas antes que produzisse o resultado desejado, surge C atingindo o desafeto B, que contra ele efetua vários disparos de arma de fogo, matando assim B. A não responderá pela tentativa de homicídio e nem pelo homicídio consumado, já que a sua conduta em nada contribuiu com o resultado de morte. Errado, né, gente? Ele responde pelos atos que ele já praticou, como eu disse, então ele responderia pela tentativa. Então, B errado. C. A, com a intenção de matar, efetua disparos de arma de fogo contra B, sendo este levado ao hospital para intervenção cirúrgica. Então, aí, ele foi levado para o hospital relativamente independente. É um desdobramento lógico da conduta de A. Foi levado para o hospital para intervenção cirúrgica. Ocorre que, em razão da anestesia ou mesmo por causa de infecção hospitalar, B venha a falecer. A deve responder pelo crime de homicídio consumado. Gente, essa está correta, né? De acordo com a interpretação dos tribunais superiores, ele vai receber aí, vai ter que responder pelo crime consumado, porque se ele pega uma infecção hospitalar, isso é um desdobramento lógico da conduta, de acordo com a jurisprudência do STJ, tá joia? Então, essa tá certa. Vamos para D. A, com a intenção de matar, efetua disparos de arma de fogo contra B, sendo este colocado em uma ambulância para ser levado ao hospital para intervenção cirúrgica. Ocorre que, no trajeto, o veículo se envolve em uma colisão fatal, tendo B falecido em razão do acidente. A deve responder pelo crime de homicídio consumado? Não, né, gente? Vai responder por homicídio tentado, porque, como eu disse, o exemplo da ambulância é uma causa relativamente independente, tá joia? É uma causa relativamente independente, porque trata-se de um desdobramento lógico, tá bom? Desdobramento da conduta, mas não pode ser imputado a gente porque ele não tinha controle sobre aquilo ali. Ele não tinha controle, então ele só poderia ser responsabilizado aí pelo que ele já havia praticado, tá bom? Isso aí foi um desdobramento causal. Isso poderia acontecer com qualquer pessoa que estivesse indo ao hospital, um acidente, tá, já? Agora, pegar a infecção hospitalar já é um desdobramento que pode decorrer da conduta do agente, de acordo com a jurisprudência do STJ, beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa C. A nossa segunda questão caiu para o cargo de defensor público do Distrito Federal no ano de 2019. A banca foi a Sebrasp. Considerando o Código Penal Brasileiro, julgue o item a seguir com relação à aplicação da lei penal, à teoria do delito e ao tratamento conferido ao erro. A superveniência da causa relativamente independente, ou seja, superveniência da causa relativamente independente, parágrafo 1º do artigo 13, da conduta excluirá, a superveniência da causa relativamente independente da conduta do agente excluirá a imputação do resultado, nos casos em que, por si só, ela tiver produzido o resultado. Exatamente, né, gente? É aquele caso em que o da ambulância aí, que ao socorrer a vítima, sofre um acidente e a vítima vem a óbito, tá bom? É uma causa superveniente, relativamente independente. Então, ela
tem uma dependência relativa aí da conduta do agente, só que por si só essa superveniência deu causa ao resultado, não foi um desdobramento lógico da conduta do agente, foi por uma superveniência, uma outra causa, tá joia? Então, exatamente o que está previsto no artigo 13, parágrafo 1º aí do Código Penal. Essa questão está certa. Próxima. Cargo de juiz lá no Acre, pela banca VUNESP. Assinale a alternativa correta. A. De acordo com o Código Penal brasileiro, a relação de causalidade entre a conduta humana e o resultado é uma relação valorada que deve ser aferida juntamente com o vínculo subjetivo do agente, limitada ao dolo e à culpa. Exatamente. Se você assistiu às outras aulas, você sabe que isso aí tá certinho, né? A alternativa é a alternativa correta, porque, de acordo com o finalismo, o dolo e a culpa estão na conduta, e a conduta é um elemento do fato típico, tá joia? Então, essa daí tá certinha. Aí, mas vamos ver as outras por desencargo de consciência. Alternativa B. Os crimes omissivos impróprios dispensam a existência de um resultado e, portanto, não necessitam de verificação de nexo de causalidade. Não, né, gente? Os crimes omissivos impróprios não dispensam resultado. A omissão do garantidor é que é a causa do resultado. Nós temos a aplicação da teoria normativa, porque existe ali a previsão, dever jurídico do garantidor. A joia? Teoria normativa. A alternativa C. A teoria da imputação objetiva do resultado estabelece os seguintes requisitos. A criação de um risco jurídico penal relevante não coberto pelo risco permitivo. A realização do risco no resultado e a independência do resultado produzido entre o âmbito da proteção da norma penal. Não, gente, eu não falei ainda sobre teoria imputação objetiva, mas dá para entender que é o seguinte, aqui eu vou explicar essa questão porque ela está errada. A teoria da imputação objetiva visa corrigir a teoria dos antecedentes, da equivalência dos antecedentes causais, a conditio sine qua non, os problemas que essa teoria tem. E essa teoria ela sustenta que o nexo físico não basta, é necessário haver um nexo normativo, uma ligação normativa, uma ligação pela lei, pautada nas normas e princípios legais, que tem 3 requisitos. Quais são os requisitos? O primeiro é a criação do risco jurídico proibido, ou seja, um risco não coberto pela lei. É o caso do cara dirigir acima da velocidade da via, tá bom? O segundo é a realização desse risco, a presença desse risco no resultado. Esse risco aí contribuiu para alcançar aquele resultado, tá bom? E o terceiro é a dependência, ou a participação desse risco dentro do âmbito da proteção da lei, dentro do conjunto de bens jurídicos tutelados, ou seja, essa conduta aí violou algum bem jurídico penalmente tutelado. Esses são os 3 elementos aí normativos para a aferição da imputação objetiva, tá bom? E essa teoria aí eu ainda vou falar em outro vídeo, mas essa questão está errada pelo seguinte: não há a independência do resultado produzido entre o âmbito da proteção da norma penal. Tem que ter a dependência, a ligação. É por isso que essa questão, a alternativa C, está errada. Vamos para a alternativa D. O Código Penal em vigor admite a concausa como condição concorrente para a produção do resultado com preponderância sobre a conduta do sujeito. Logicamente não, né, gente? Como é que vai se preponderar sobre a conduta do sujeito, se é a conduta que é o objeto da imputação, tá já? Então, não é verdade, a concausa concorre para a produção do resultado de forma relativamente independente, tá bom? Relativamente independente. Mas isso não predomina sobre a conduta do sujeito, ele segue respondendo apenas pelos atos que ele já praticou, com seu respectivo dolo ou culpa, tá bom? Praticado antes da concausa superveniente, ou seja, posterior ali que causou o resultado, ele vai responder pelo que ele já praticou, tá já? Então, a única alternativa correta é a alternativa A. Então vamos para a próxima. Bom, essa questão aí caiu no cargo de tabelião pela banca UFPR em 2019, lá no Paraná. Relação de causalidade é o liame ou vínculo de causa e efeito entre os atos passíveis de serem imputados ao suspeito de determinado delito e seu resultado material. É certo que no nosso direito positivo adotou posicionamento sobre o assunto. A teoria da relação causal adotada pelo Código Penal brasileiro é alternativa A, causalidade adequada? Não, né, gente?
B, relevância jurídica, também não. C, totalidade das condições, também não é essa a teoria. D, causa eficaz, muito menos, gente. Equivalência das condições, exato, né? Equivalência das condições ou conditio sine qua non, equivalência dos antecedentes causais, é tudo a mesma coisa. Então, a alternativa correta, a alternativa é. Vamos para a próxima. Questão de número 5. De acordo, caiu para a Câmara de Maria Helena, no Paraná, o carro de advogado. A banca foi essa Fauel aí. De acordo com o Código Penal, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Ainda de acordo com o Código Penal, considere-se causa a ação ou omissão, mesmo que incapaz de causar o resultado previsto no tipo? Não, tem que ser capaz, né? Senão não tinha lógica. B, a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Exatamente o que está previsto no Código Penal, né, bom? Né, galera? Causa é aquela ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Lá no caput do artigo 13. Ó, os cana. C. A ação ou omissão... Então, a alternativa correta até agora é a B. C. A ação ou omissão imaginada pelo sujeito, mesmo que sem efetiva materialização ou exteriorização? Claro que não, gente. Não pode punir o que o cara está pensando, né? Tem que haver aí a efetiva exteriorização e a materialização, tá bom? Não pode punir ele tudo, o que está só no campo das ideias. Então, alternativa D. Apenas a ação pode ser considerada causa, pois a omissão não pode gerar resultado penalmente punível. Errado, né? Se você assistir os outros vídeos, você vai saber que a omissão é penalmente relevante. Quando? Quando ela estiver ali dentro do parágrafo 2º do artigo 13. Tá joia? Quando for a figura do garante, ou então tiver o dever jurídico, tá bom? Então, se você já não sabe disso, veja as aulas anteriores, crimes omissivos, que você vai entender direitinho aí. A única alternativa correta é a alternativa B. Vamos para a próxima. E na nossa última questão de número 6, tá joia? Banca Sebrasp caiu para analista lá do Tribunal de Contas Estadual do Paraná em 2016. Considerando a relação de causalidade prevista no Código Penal, assinale a alternativa correta. A. As causas supervenientes relativamente independentes possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito e não exclui a imputação do resultado. Gente, quando quer questões assim, vou dar uma dica para vocês. Procurem sempre o absolutamente. Se olharem o absolutamente você sabe que ele vai sempre excluir a imputação do resultado. Aí você vai procurar aqui os absolutamente. Quem tem as alternativas que estão prevendo as causas absolutamente independentes? A alternativa E e a alternativa relativa e a alternativa C. Aí vamos nelas aqui. C. As causas pré-existentes absolutamente independentes possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito e não excluem o nexo causal? Errado, exclui. Então a C já não é. A E. As causas concomitantes absolutamente independentes não possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito e excluem o nexo causal. Então, ela tá certinha, né, gente? Porque as causas absolutamente independentes sempre vão excluir o nexo causal e elas não possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito. Por isso que elas sempre excluem o nexo causal. A alternativa nos parece a correta. Vamos dar uma olhada nas outras, na A, na B e na D? A. As causas supervenientes relativamente independentes possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito e não excluem a imputação do resultado. Dependendo do caso, se for superveniente, galera, ela pode excluir a imputação do resultado, sim, tá bom? O sujeito vai responder só pelos atos já praticados. Então, A está errada. A B, as causas pré-existentes relativamente independentes, ou seja, já existiam antes da conduta, não possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito. E exclui a imputação do resultado? Não exclui a imputação do resultado, né, gente? Não exclui a imputação do resultado, porque se ele soubesse ali daquela causa pré-existente, ele vai responder pelo resultado causado, tá bom? Então, a B também não está correta. A D, as causas concomitantes, ou seja, no mesmo momento da conduta do agente, relativamente independentes, não possuem relação de causalidade com a conduta do sujeito e não exclui a imputação do resultado. Bom, galera, claro que tem relação
com a imputação do resultado do agente. É claro que ela tem relação com a conduta do agente. Então, se ela for concomitante ali a conduta do agente, ela tem relação. E ela é relativamente, a gente já sabe que ela é um desdobramento da conduta do agente, tá bom? Ela tem ligação com a conduta do agente. Ela é relativa. Então, ela, nesse caso, não exclui a imputação do resultado, tá bom? Ela inclui a imputação do resultado ao agente, beleza? Ele vai responder pelo resultado causado, tá bom? Porque ele queria aquele dolo e se deu ali em circunstâncias ali à sua vontade. Dependendo das circunstâncias, ele pode responder também pela tentativa, tá joia? Pode responder pela tentativa ou pela consumação. Mas, então, a única alternativa correta pra gente é a alternativa E, beleza? Então, se você gostou desse vídeo aí, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, curtam aí no canal, beleza, galera? Comentem aí embaixo o que vocês estão achando desse curso, se vocês estão achando bom, se estão achando ruim, se vocês estão achando nada. Comentem aí, tá joia? Quero saber como é que tá a opinião de vocês. E vamos ver se até o final desse curso eu corto esse cabelo, não é? Porque tá incrível. Tá bom? Então, galera, seguimos forte, tamo junto, forte abraço. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E compartilhar com seus amigos aí da faculdade, compartilhar com seus amigos do cursinho, compartilhar com todo mundo, para entender um pouquinho do direito penal. Beleza? Tamo junto, abraço.